Neste capítulo 3, faremos uma breve recordação de alguns conceitos fundamentais que são essenciais na condução do curso de Fenômenos de Transporte. Os objetivos deste capítulo são de, inicialmente, apresentar uma conceituação preliminar de fluidos e dos seus diferentes tipos. Aqui essa diferenciação será principalmente concentrada ou focada no comportamento da densidade desses fluidos e como ela é afetada pela pressão. Depois relembraremos os conceitos de gradiente, forças, tensões, taxas e fluxos. Apresentaremos e faremos uma discussão dos mecanismos de transporte para quantidade de movimento, para calor e para massa. E, finalmente, faremos uma revisão das diferentes dimensões e unidades das variáveis que são empregadas em fenômenos de transporte. Fluidos são normalmente definidos como materiais que se deformam continuamente sob a ação de uma força tangencial ou sob uma força de cisalhamento. Então, a característica dos fluidos é a de escoarem, quando são submetidos a forças tangenciais. E uma característica é que esse escoamento se dá de forma contínua, em função desta tensão ou dessa força tangencial que é aplicada. Nossa atenção aqui, em termos de características dos fluidos, que seriam a princípio os líquidos e os gases, é fazer uma diferenciação entre o comportamento da densidade desses fluidos em função da pressão. Pensando nessa diferenciação, nós temos duas categorias de fluidos. Os fluidos incompressíveis, que são aqueles em que a densidade não varia com a pressão, em que a densidade depende apenas da temperatura. Logicamente, os fluidos que se aproximam deste comportamento ou que seguem este comportamento são os líquidos. E temos uma outra categoria, que são os fluidos compressíveis, que apresentam uma variação significativa da densidade em função da pressão. Nesta categoria, nós encontramos os gases. Já sabemos pela lei do gás ideal que, no caso de gases, a pressão tem um efeito significativo sobre a densidade. Normalmente, a densidade de gases varia linearmente com o aumento da pressão. Essa diferenciação é importante porque, na hora de estudarmos o escoamento desses fluidos, identificá-los, se eles podem ser assumidos incompressíveis ou compressíveis, vai determinar a forma como consideraremos o valor da densidade, se poderemos considerá-la constante, se o fluido tiver uma temperatura constante, ou se teremos que equacionar a dependência da densidade com a pressão. Um outro conceito importante para nós em fenômenos de transporte é o conceito de gradiente. Nós podemos entender gradiente como sendo variação de alguma característica de um sistema ou de um material com a posição. Alguns exemplos de gradientes que aparecerão nos cursos de fenômeno de transporte são os gradientes de temperatura, aqui é representado por uma variação da temperatura com a posição x, gradiente de concentração, uma variação da concentração de algum componente com a posição y, e também gradiente de velocidade, que seria a variação da velocidade, aqui no caso da velocidade x, ao longo da direção z. É interessante observar que os gradientes de temperatura e concentração, como temperatura e concentração são grandezas escalares, elas não têm índice, diferente do caso da velocidade. Então, a velocidade ela apresenta um índice, é uma grandeza vetorial, então podemos falar, se pensarmos apenas na velocidade na direção x, nós podemos pensar em gradiente de velocidade x ao longo da direção x, ao longo da direção y e ao longo da direção z. Significa dizer que há mais possibilidades de gradientes de velocidades do que de concentração e de temperatura. Como neste curso de fenômenos de transporte lidaremos com escoamento de fluidos, e esse escoamento é normalmente induzido por forças, é interessante estabelecer uma relação entre as forças que estão causando o movimento e o resultado, que seria o movimento do fluido
ou a sua quantidade de movimento. Então, uma lei que é fundamental para nós é a segunda lei de Newton do movimento. Uma forma tradicional de representar essa lei é através da equação que é apresentada aqui. Que essa equação está nos falando é que o somatório de forças atuando numa dada direção, aqui no caso na direção x, é o produto da massa de um corpo vezes a aceleração dele na direção x. A gente observa que essa é uma lei vetorial, nós poderíamos pensar em versões dessa lei para as outras duas direções ortogonais, e relembrando que a aceleração é uma variação da velocidade com o tempo. Na realidade, uma formulação mais geral dessa segunda lei do movimento é expressa através dessa equação. Essa equação é importante para nós e vai ser muito usada ao longo do curso, porque ela estabelece que o somatório de forças atuando ao longo de uma determinada direção x é igual à razão, né, da variação da quantidade de movimento ao longo dessa direção em função do tempo. Então, poderíamos dizer que isso aqui é uma variação da quantidade de movimento com o tempo, uma taxa de variação da quantidade de movimento. Normalmente é uma lei vetorial, o índice da força aqui é o mesmo índice da direção da velocidade. Poderíamos pensar em mais duas versões nas direções y e z. E é importante lembrar que essa equação é um caso mais geral da equação de cima, né? Se assumirmos que a massa do corpo é constante, a massa pode ser passada para fora da derivada, e aí a razão, a taxa de variação da velocidade com o tempo é exatamente a aceleração. Essa versão aqui de baixo da segunda lei de movimento de Newton é a que utilizaremos a partir do capítulo 5 para conseguirmos equacionar perfis de velocidade do fluido em diferentes sistemas de nosso interesse. No caso das forças, podemos fazer uma distinção entre dois tipos. As forças de volume, exemplos são as forças da gravidade, as forças eletromagnéticas, são forças que atuam no volume do corpo, e podemos falar também em forças de superfície, que são forças que atuam em áreas, um exemplo são as forças de atrito, que atuam tangencialmente à superfície. Quando estamos falando de forças de superfície, podemos pensar no conceito de tensão, que é a relação entre força por unidade de área. Tensão ela é normalmente designada pela letra grega τ e ela recebe dois índices. Aqui eu procurei exemplificar como é que é a definição, a convenção usada para definir esses índices. O primeiro índice, no caso aqui estamos falando de uma tensão τ xy, o primeiro índice, que é o x, ele se refere à área. Na realidade, o x é a direção da normal à área sobre a qual a força está atuando. E o segundo índice, no caso aqui índice y, é a direção da força. Então, a convenção usada para designar as tensões envolve a área sobre a qual a força está atuando, na realidade a direção da normal à área sobre a qual a força atua, e a direção da força. Logicamente, no caso de coordenadas cartesianas, e para outros sistemas de coordenadas também, nós teremos a possibilidade de 9 tensões, combinando os 3 índices para as direções das normais às áreas e também para as 3 direções das forças. Essa figura ilustra para coordenadas cartesianas as 9 possibilidades de tensões que podem existir. É interessante que vocês verifiquem os índices para cada uma dessas 9 tensões e procurem analisar esses índices, levando em consideração as definições ou as convenções que foram apresentadas no slide anterior. Recomendo também que vocês acessem esse vídeo que está disponível no YouTube. Ele foi preparado por um professor de uma universidade americana, que é autor de um livro sobre vetores e tensores. E aí é interessante que vocês vejam esse filme, pelo menos até o tempo correspondente a 10 minutos e 20 segundos. Como vamos lidar no curso com o transporte de quantidade de movimento, de calor e de massa, é importante recordarmos
os mecanismos que podem estar presentes no transporte dessas três grandezas. Esses mecanismos estão ilustrados nessas figuras de forma esquemática. Nesta figura superior, nós temos uma situação onde há uma barra de metal e ao longo dessa barra de metal há uma variação de temperatura. Então podemos dizer que aqui há um gradiente de temperatura. A temperatura está variando com a posição ao longo do interior da barra. Toda vez que tivermos um meio e um gradiente de alguma grandeza, nós podemos afirmar que vai haver um transporte dessa grandeza relativo ao mecanismo de difusão. Nesse caso aqui, teremos transporte de calor por difusão. Transporte de calor por difusão também pode ser chamado de condução. Neste caso, calor vai das regiões de alta temperatura para as regiões de baixa temperatura. Então, para ocorrer transporte por difusão, nós precisamos da existência de um meio, neste caso aqui uma barra metálica, e de um gradiente de alguma grandeza, no caso aqui, gradiente de temperatura. Podemos pensar num exemplo análogo, que é ilustrado aqui nessa figura inferior da esquerda, de transporte de difusão de massa. Neste caso, temos um aço com uma variação de concentração de carbono no seu interior. Então, neste caso, temos um gradiente de concentração de carbono, nós temos um meio, que é o aço, então haverá um transporte de massa de carbono pelo mecanismo de difusão. Da mesma forma que temperatura vai das regiões de níveis mais altos para os níveis mais baixos, massa vai das regiões de alta concentração para as regiões de baixa concentração. Um exemplo análogo para transferência de quantidade de movimento seria a existência de um gradiente de velocidade de um fluido, E aí, certamente, havendo um gradiente de velocidade, nós teríamos, no meio, no caso de um fluido, teríamos transporte de quantidade de movimento pelo mecanismo de difusão. O segundo mecanismo é o mecanismo de convecção. A convecção está associada a um movimento macroscópico do meio. Neste caso aqui, está ilustrado esse movimento macroscópico sendo induzido por um ventilador. Então, havendo essa indução desse movimento macroscópico, no caso aqui do fluido, do ar, provocado pelo ventilador, nós teríamos um movimento macroscópico e aí podemos falar que há transporte de calor por convecção. É importante salientar que essa movimentação do ar poderia ser induzida também por uma variação de sua densidade com a temperatura. Isso é um mecanismo de convecção que é chamado de natural. Ele independe da nossa vontade. Como os fluidos têm densidades que variam com a temperatura, havendo uma variação de temperatura no seu interior, as densidades variarão e haverá uma tendência dos fluidos que estão em temperaturas maiores e, consequentemente, com menores densidades, de ter um movimento ascendente e nas regiões de densidades mais altas, de ter um movimento descendente. Então, temos situações de convecção forçada, induzidas por um agente externo, ou convecção natural, decorrente da variação da densidade com a temperatura. Um exemplo análogo seria mostrado aqui para transporte de massa por convecção. Neste caso, foi considerado um torrão de açúcar na água, e, naturalmente, havendo uma variação de densidade da água em função da concentração de açúcar, a tendência seria do açúcar ir uniformizando a sua concentração no interior da água. Temos a possibilidade também de termos um agente externo, no caso aqui foi colocado uma hélice, que vai induzir o movimento da água e com isso provocar um transporte convectivo. Então, de novo, podemos falar em transporte de massa por convecção forçada ou transporte de massa por convecção natural. No caso aqui, a convecção natural seria induzida por uma variação da densidade da água associada à concentração de açúcar. Toda vez que tivermos um fluido também, tendo um deslocamento macroscópico, poderemos falar em transporte de quantidade de movimento por convecção. Para transporte de calor, há um terceiro mecanismo adicional que não tem análogo para transferência de quantidade de movimento, nem para de massa, que é o mecanismo de radiação. Este mecanismo será estudado no curso de fenômenos de transporte B, quando estivermos considerando
transporte de calor e transporte de massa. Duas grandezas que aparecerão bastante ao longo dos cursos de fenômenos de transporte são as taxas e os fluxos. Taxa, por definição, quantidade de alguma grandeza sendo transportada por unidade de tempo. Neste caso, poderíamos pensar em taxa de transferência de calor, que seria a quantidade de calor sendo transportado por unidade de tempo, e os análogos para transferência de massa e de quantidade de movimento. Então, taxa é sempre alguma grandeza sendo transportada por unidade de tempo. Como essa grandeza vai estar sendo transportada ao longo de uma determinada área, podemos falar também em fluxo. Fluxo nada mais é do que a razão entre taxa de transferência ou taxa de transporte por unidade de área. Poderíamos imaginar uma situação de pessoas adentrando um recinto e aí pensarmos em números de pessoas entrando por unidade de tempo, falaríamos em taxa de entrada de pessoas no recinto e poderíamos expressar essa taxa também por unidade de área e aí teríamos um fluxo de pessoas, que seria representado pelo número de pessoas por unidade de tempo, por unidade de área através da qual essas pessoas estão entrando no recinto. Para encerrar este capítulo, faremos uma breve recordação dos conceitos de unidades e dimensões. Todas as grandezas que serão utilizadas nos cursos de fenômeno de transporte podem ser expressas em função de 4 dimensões básicas. A dimensão de massa, designada pela letra M maiúscula, comprimento, L maiúsculo, tempo, T minúsculo, e temperatura, T maiúsculo. Logicamente, outras grandezas podem ser expressas em função de combinação dessas 4 dimensões básicas. Um exemplo seria de aceleração. A aceleração tem dimensão de comprimento por tempo elevado ao quadrado. Essas dimensões elas podem ser expressas em diferentes sistemas de unidades. Hoje em dia, utilizamos o Sistema Internacional de Unidades, que utiliza o quilograma para designação de massa, o metro para comprimento, segundo para tempo, e temperatura centígrado ou temperatura absoluta em Kelvin. Há outros sistemas de unidades, por exemplo, o sistema britânico de unidades, que utiliza, por exemplo, libra-massa para designação de massa, pé ou polegada para designação de comprimento e grau Fahrenheit ou grau Rankine para temperatura absoluta. É sempre interessante que vocês se familiarizem com as conversões entre os diferentes sistemas de unidades, apesar do foco e da gente, ao longo das disciplinas, utilizarmos apenas o Sistema Internacional de Unidades. Hoje em dia, também, as publicações, especialmente em periódicos, exigem que seja utilizado esse sistema de unidades para designar as grandezas. Esse slide ilustra mais algumas grandezas de fenômenos de transporte, suas respectivas dimensões e unidades no Sistema Internacional de Unidades. É interessante que vocês verifiquem essas dimensões, verifiquem que elas estão corretas e examinem também as diferentes unidades que são utilizadas na designação dessas grandezas. Nós não despenderemos muito tempo no curso fazendo conversão de unidades. Há, inclusive, algumas calculadoras que já fazem essa conversão automaticamente, mas é interessante que vocês se familiarizem e tenham condições de vocês próprios fazerem essas conversões. Esse slide ilustra alguns fatores de conversões de algumas unidades do sistema britânico e de outros sistemas de unidade para unidades do sistema internacional. Aqui, por exemplo, tem o caso do pé. A designação em inglês é 1 FT e o seu respectivo valor na unidade do Sistema Internacional. Ou seja, 1 pé equivale a 0,3048 do metro. Um outro exemplo é a unidade de energia no sistema britânico, que é o BTU. 1 BTU equivale a 1055 joules. Há aqui também algumas outras correspondências, caloria, libra-força, quilograma-força e HP, todos que são de outros sistemas de unidades e as suas respectivas conversões
para unidades do sistema internacional. Um aspecto importante de examinarmos é a questão da temperatura. No caso, a relação entre a temperatura em centígrado e a temperatura em Fahrenheit, há 2 pontos a se destacar. Primeiro é que o tamanho do grau Fahrenheit é diferente do tamanho do grau centígrado. O grau Fahrenheit ele é menor do que o grau centígrado. E um outro ponto é que o zero em Fahrenheit ele não corresponde exatamente ao zero em centígrado. Tem um deslocamento entre essas duas unidades equivalente a 32 Fahrenheit. Então, se, por exemplo, tivermos uma temperatura de 32 Fahrenheit, ela equivalerá a 0 centígrado. E é interessante observar que se a temperatura variar 1 Fahrenheit, a temperatura em centígrado variará numa grandeza equivalente a 5 nonos. Ou seja, se a temperatura em Fahrenheit subir 10 Fahrenheit, nós teremos uma variação na temperatura em centígrado equivalente a 5 vezes 10 dividido por 9 em termos de variação da temperatura em centígrado. Finalmente, uma última unidade que é importante lembrarmos é a unidade de pressão. Pressão, por definição, é força por unidade de área e sempre relativa a uma força que está atuando normal à superfície. Uma das maneiras usuais de se quantificar força é utilizando um dispositivo como esse que está representado aqui. Neste caso, nós temos uma coluna de um determinado líquido. Nessa parte superior da coluna, estamos imaginando que foi feito vácuo. Então, se pensarmos em qual que é a força que este líquido está exercendo sobre essa área da base, nós veremos que essa força está exatamente associada ao peso dessa camada de líquido. E se calcularmos a pressão que ele está exercendo sobre essa superfície, seria a relação da força dividido pela área sobre a qual essa força está atuando. Neste caso, nós concluiríamos que essa pressão que está sendo exercida por essa camada de líquido aqui com altura H seria equivalente ao produto da densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade G vezes essa altura H. Então, é muito comum na literatura encontrarmos valores de pressão expressos em coluna de um determinado líquido. Na realidade, devemos lembrar que essa coluna vai estar associada a uma pressão e para determinarmos o valor correto da pressão, teremos que fazer o produto da altura dessa coluna vezes a aceleração da gravidade vezes a densidade do líquido que está sendo utilizado na coluna. 2 líquidos que são muito utilizados, um deles é o mercúrio, o outro pode ser a água. E aí falaremos em uma determinada altura de coluna de mercúrio ou uma altura de coluna d'água para designar a pressão que está sendo exercida sobre uma dada superfície. Uma outra distinção que fazemos no caso da quantificação da pressão é pressão relativa e pressão absoluta. Essa diferenciação será feita no próximo slide. Relativo ainda ao conceito de pressão, podemos fazer uma distinção entre pressão absoluta e pressão relativa. Essas figuras que estão apresentadas aqui procuram nos ajudar a fazer essa distinção. A figura superior à esquerda ilustra a medição feita por um dispositivo chamado de manômetro. O manômetro, na realidade, ele é um comparador de pressões. Aqui, no caso, ele está comparando a pressão no interior deste recipiente com a pressão atmosférica. Então, a diferença entre essas duas pressões estaria associada exatamente a essa coluna de fluido que está representada aqui pela cor azul. O que nós podemos dizer é que neste mesmo nível horizontal, estou acompanhando aqui pelo cursor, nós teríamos na coluna de líquido a mesma pressão. Então, neste ponto aqui, a pressão seria a pressão do gás no interior do recipiente, e neste ponto aqui seria a pressão associada a essa coluna de líquido azul, mais a pressão atmosférica. O que conseguimos ler no manômetro é apenas essa diferença associada à coluna de líquido manométrico. Então, o que o manômetro nos fornece é um valor de pressão relativa. Se nessa extremidade do manômetro nós fizermos vácuo, ele vai comparar a pressão no interior do recipiente com o vácuo
E aí essa medição que estaria associada a essa diferença de coluna aqui, nos indicaria o valor de pressão absoluta. Então, há uma relação entre a pressão atmosférica, a pressão absoluta e a pressão relativa. A pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica com a pressão relativa. Normalmente, a configuração dos manômetros é essa ilustrada aqui na parte superior à esquerda. Então, o manômetro ele nos fornece valores de pressão relativa. Ele está comparando a pressão no interior de um determinado sistema com a pressão atmosférica. O dispositivo que nos fornece a pressão absoluta, ou a pressão atmosférica, melhor dizendo, é o barômetro. A configuração de um barômetro seria um arranjo como esse que está ilustrado aqui. O valor de pressão atmosférica ele varia ao longo do tempo e varia também de cidade para cidade aqui no nosso planeta em função da altitude da cidade. Na realidade, a pressão atmosférica está associada à coluna de ar que está exercendo pressão sobre um determinado ponto em uma dada cidade ou em uma dada localidade. Esse valor de pressão atmosférica, hoje em dia, nós podemos obter em sites dos sistemas dos serviços de meteorologia. Conhecendo esse valor de pressão atmosférica, procedendo à medição da pressão relativa, utilizando, por exemplo, um manômetro, nós podemos determinar a pressão absoluta. É interessante salientar que a pressão absoluta ela é sempre um número maior do que zero. A pressão relativa ela pode ser maior ou menor do que zero, dependendo se a pressão for menor do que a pressão atmosférica ou maior do que a pressão atmosférica. Se nesse recipiente aqui tivéssemos feito vácuo, a pressão seria menor do que a pressão atmosférica e aí o deslocamento da coluna seria diferente do apresentado aqui. Poderíamos falar em pressão relativa negativa. Um outro ponto importante, nas equações de estado, por exemplo, nas equações ou na equação de estado do gás ideal, que é designada por PV igual a N, que é o número de mols, R, a constante dos gases e a temperatura, o valor de pressão que devemos utilizar nesta equação é o valor da pressão absoluta, que vai ser sempre um valor maior do que zero.